Olá! A nossa análise de hoje vai mergulhar numa história que parece coisa de filme, sabe? Uma verdadeira luta de Davi contra Golias, que a gente retirou do livro Prosperidade Reprimida, do autor Pedro Cascais Filho. A gente vai descobrir como uma batalha que parecia completamente impossível acabou mudando para sempre o empreendedorismo aqui no Brasil. A carta de euforia do pequeno. Olha, isso aqui não era só um slogan bonito, não. Foi o grito de guerra, sabe? A bandeira de um movimento que queria libertar milhares de pequenos empreendedores de um sistema que, na prática, forçava eles a ficarem na informalidade. Era a promessa de uma nova era, quase uma lei áurea dos pequenos negócios. Então, para a gente entender o tamanho do desafio, imagina só o cenário. A meta era criar um estatuto federal para microempresas. Hoje em dia, isso parece até normal, né? Mas naquela época, em plena ditadura militar, era uma ideia, nossa, quase impossível. A resistência era gigantesca, tanto no governo quanto dentro do próprio Congresso Nacional. E o que é mais inacreditável, talvez, é a velocidade com que tudo aconteceu. Pensa bem, em março de 1984, nasceu a primeira associação independente, a Asimpev. E só 8 meses depois, em novembro, o Estatuto Federal estava aprovado. Como? Como é que conseguiram isso tão rápido? A estratégia foi genial. Eles venderam a ideia de que essa aprovação seria o grande legado do presidente da época, o João Figueiredo. Basicamente, transformaram ele num libertador do segmento. Só que, claro, a vitória em Brasília foi só o começo da briga, né? Foi só o primeiro round. A lei federal precisava ser implementada, aprovada em cada estado. E era aí que o verdadeiro campo de batalha se formava, porque muitos governadores morriam de medo de perder a arrecadação e viam o estatuto como uma baita ameaça. E é aí que a gente foca a nossa atenção em Santa Catarina. Lá, o movimento tinha uma vantagem que era crucial. Ele era independente. Essa autonomia permitia que eles fossem para cima, que pressionassem o governo local diretamente, sem rabo preso. Era bem diferente do que acontecia em outros estados. A batalha em Santa Catarina, no fim das contas, se resumia a um choque de visões. De um lado, os empresários queriam o mesmo teto do Estatuto Federal, 10.000 ORTNs. A lógica deles era de longo prazo. Se a gente formalizar milhares de negócios, no fim das contas, o Estado vai arrecadar mais. Do outro lado, o governo, com uma visão super curta, oferecia metade disso e repetia um mantra paralisante: o Estado vai quebrar. E o ponto crucial é que a lógica não estava adiantando nada. Mesmo explicando que as microempresas legalizadas iam comprar mais com nota fiscal, iam girar a economia formal, não adiantava. O governo não cedia. Então, se o argumento racional não funcionava, só sobrava um caminho: a pressão política. E essa pressão toda chegou no seu auge num momento que, olha, é digno de filme. Uma jogada de mestre, um verdadeiro checkmate que eles armaram na cidade de Timbó para basicamente encurralar o governador. A estratégia foi pensada nos mínimos detalhes. Primeiro, organizar um evento gigante, uma feira. Segundo, mobilizar todas as rádios da região. Terceiro, uma campanha de outdoors. E o mais importante, pressionar, mas pressionar muito, para garantir que o governador Espiridião Amin fosse ao evento. E quando o gabinete tentou cancelar a visita, eles não arredaram o pé. 20. Guarda esse número. Foram 20 outdoors, espalhados de forma estratégica por todo o caminho que o governador faria de Florianópolis até Timbó. Era impossível ele ignorar a mensagem que estava esperando por ele. A pressão era visível, estava em toda a parte. E a frase nos painéis, que sacada genial. Não era um ataque, era um elogio com uma condição. Governo Esperidião Amin, governo nota 10.000 RTNs, acreditamos no discurso do apoio ao pequeno. Eles elogiavam o governador, ao mesmo tempo em que o prendiam a uma promessa bem específica. Ficava muito difícil, publicamente, ele voltar atrás. O resultado foi dramático. O governador chegou super tarde, quase 10 da noite, achando que não ia ter mais ninguém. Mas o lugar ainda estava lotado. Diante de milhares de pessoas gritando em coro pela aprovação do estatuto, e depois de passar por 20 outdoors, ele não teve outra opção. Ali mesmo, na marra, arrancaram dele a promessa das 10.000 ORTNs. E essa vitória em Santa Catarina, claro, não ficou só por lá. Ela virou um símbolo, um estopim. Aquela semente de independência, de organização, começou a se espalhar rapidinho pelo Brasil inteiro, inspirando outros estados a fazerem o mesmo. E a expansão foi meteórica, numa velocidade impressionante. A vitória em Santa Catarina, em junho de 1985, criou um efeito dominó. Em setembro, já nasceu a Federação Estadual, a FAMPESC, e só 2 meses depois, em novembro,
fundaram a Confederação Nacional, a CONAMPE. Uma conquista foi puxando a outra sem parar. Com o movimento agora em escala nacional, apareceu um novo desafio. E olha, talvez tenha sido o maior de todos. Como manter essa Confederação Nacional independente, livre do controle do governo que eles tanto tinham lutado contra? Aqui a briga era, literalmente, pela alma do movimento. De um lado, a proposta de uma entidade comandada pelos próprios empresários, sem dever favor para ninguém. Do outro, uma tentativa clara do governo, usando o Sebrae como ferramenta, de controlar a nova confederação, usando dinheiro público para eleger uma chapa alinhada com eles. Mas então, por que a independência acabou vencendo? Foram vários motivos, na verdade. Primeiro, a base do movimento já nasceu com o DNA da CIMEBV, já nasceu independente. Segundo, a manobra do governo foi tão na cara dura que até quem era aliado pulou fora. O pessoal queria apoio, mas não queria virar marionete. E para garantir, a liderança do movimento viajou o Brasil inteiro, reforçando pessoalmente essa ideia de autonomia. A disputa foi tão feia que a eleição da primeira diretoria da CONAMP foi parar à justiça. Ficou tudo travado por 6 longos meses. Mas a determinação dos empreendedores de continuarem autônomos, de serem donos do próprio nariz, isso foi mais forte no final. E essa história toda deixa uma reflexão para a gente, né? Olhando para o nosso cenário de hoje. Quais são as batalhas pela prosperidade, pela liberdade econômica que ainda precisam e que valem a pena ser travadas? Para conhecer mais a fundo a criação desse movimento onde nasceu a Simpevi, que hoje a gente conhece como EMP, a dica é visitar o site empreendedorismoempauta.com.br. Lá tem outras análises como esta. E claro, se essa história inspirou de alguma forma, compartilhe. Assim mais gente conhece essa jornada incrível.